Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, a sua contadora de história aqui do canal Conhecendo o Sobrenatural. Desde já peço para você deixar seu like, se for novo por aqui, se inscreva no canal. E se você deseja mandar alguma história para a gente, lembrando que pode ser tanto fictícia como verídica, mande para o nosso e-mail conhecendo-o-sobrenatural@gmail.com. O dono do rio. Aconteceu comigo quando morava em Parintins. Eu tinha 13 anos de idade. Eu e mais 2 amigos íamos sempre juntar ouriços de castanha em um grande castanhal, que ficava atrás da cidade. Mas sempre tinha outras pessoas que também iam nesse local. Por isso, muitas vezes não conseguíamos muita castanha. Então, um dos meus amigos teve a ideia: vamos pegar uma canoa, um pequeno barco, e vamos até o outro castanhal que ficava do outro lado do rio. No momento, não aceitamos, porque havia muitas histórias desse lugar. Os mais antigos falavam que tinha dono esse lugar. Pessoas viam e ouviram coisas, mas a gente estava cansado de trazer pouca castanha, então decidimos ir até esse lugar. Falei para minha avó que íamos nesse local e ela disse: sempre peça licença, lá tem dono. E eu disse: que nada. Então, esse dia nos encontramos e pegamos uma canoa e fomos até esse local. Íamos sempre conversando: vocês não vão para longe, vão ficar sempre perto um do outro. Chegamos no castanhal, árvores gigantescas, com grandes copas, lugar escuro, com sombras conhecidas aqui como penumbra, lugar onde o sol não bate. Nesse lugar existe um silêncio estridente que chega a incomodar a audição. Fomos envolvidos em um arrepio jamais visto e jamais sentido por mim. Lugar assustador. Na hora, eu falei: vamos voltar? Sempre tive uma sensibilidade especial para o espiritismo. Minha família era envolvida nisso. Então, começamos a juntar castanha. Tinha muito. Ninguém ia ali. Então, enchemos 2 sacas rapidamente. Quando eu vi um cipó, conhecido aqui na região como cipó titica, serve para fazer vassouras, então eu disse para os 2 amigos: eu vou tirar um rolo de cipó e já alcanço vocês, beleza? Um dos amigos falou assim: vou só encher esse saco e já vamos, ok? Ele disse: vou assoviar e você vem, ok? Então, passou um pouco mais de 1 minuto e eu ouvi um assovio. Eu fui atrás, estava com um facão na mão e um rolo de cipó na outra. Só que o assovio ficava mais longe e eu só comigo. A gente veio pelo outro lado? Nisso, andei bastante. Já se aproximava 5 horas da tarde. Fiquei com medo, estava perdido. E o assovio não parava. Então lembrei sobre o que minha avó disse sobre a permissão do lugar. Então disse: eu, simpatizante de Axós, venho pedir permissão para sair desse lugar e peço desculpa se ofendi vossa entidade. Então me sentei em um tronco de árvore e fechei os olhos. Senti várias presenças naquele lugar, desde presenças do mal, como presenças boas. Então, ouvi, bem baixinho, gritarem meu nome. Então, gritei de volta. Eram meus amigos e eu estava muito longe deles. Então, encontrei eles e disse que não estava bem, que tínhamos que ir embora dali. E então pegamos a canoa, atravessamos o rio. Nisso,
me deu uma febre tão forte que não conseguia nem andar direito. Então, passamos em frente à casa de um amigo. A mãe dele disse em voz alta: "Menino de sorte, hein? Se desse 6 da tarde, ninguém mais achava você." E me convidou para entrar em sua casa. Em um quarto cheio de imagens de santos e velas, então ela disse: "Caboclo flecheiro, anda contigo. Curupira não conseguiu te levar, mas te botou mal olhado. Mas eu vou tirar." Então ela fez umas orações com folhas de pão roxo, as folhas murcharam em uma velocidade incrível na mão dela. Então, em qualquer lugar que vou, seja igarapé, rio, praia, casa, florestas, sempre peça licença, porque existem coisas que poucas pessoas são capazes de ouvir e sentir. A adolescente sem cabeça. Alguns anos atrás, trabalhei num restaurante que ficava no centro de uma grande cidade do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, para ser exato. O emprego era bom, salário bacana, benefícios interessantes e colegas de trabalhos legais. O único problema era o horário. Entrava às 18 e geralmente saía 00:30. Muitas das vezes dava tempo de pegar o último ônibus interbairro. Mas aos finais de semana, entre sábado e domingo, era raro conseguir, pois acabávamos passando do horário devido a alguns raros clientes sem noção. Acho que vocês entendem o que eu estou falando. Mas enfim, nessas ocasiões, tínhamos que esperar o Corujão, um ônibus que passava depois das 2 da manhã e percorria grande parte da zona norte da cidade, região onde eu morava. Geralmente eu esperava, mas nesse dia um colega de trabalho novo sugeriu que fôssemos a pé, juntos. Dava cerca de quase 8 quilômetros, de um lugar a outro, e apesar disso, chegaremos quase 1 hora antes do Corujão. Concordei com ele e decidi fazer essa loucura. Morávamos perto e não seria problema um fazer companhia ao outro. A noite estava escura, sem estrelas visíveis. A pouca luz que refletia era luz cheia, ofuscada por nuvens carregadas de chuva. O vento soprava forte e tanto eu como ele começamos a nos questionar se tinha sido uma boa ideia termos ido a pé. Andávamos lado a lado, conversando, tentando nos distrair do clima de tempestade e do silêncio sinistro que fazia naquela madrugada. Já havíamos andado boa parte do caminho. Faltava menos de 3 quilômetros. Íamos distraídos quando passamos frente a uma mata que cortava a cidade, rumo a uma ponte sobre um pequeno córrego que um dia deu o nome da cidade. Tentamos nos apressar a passar por lá, mas de repente, não mais que de repente, meu colega para e fica estático, olhando para o nada. Ele então curva a cabeça para baixo e levanta o braço, esticando o dedo e apontando na direção da mata. Parei junto a ele, mas me arrependi. Ele apontava para o escuro, com a cabeça baixa, sempre baixa. Enquanto o vento soprava, nossos corpos congelando-nos, eu falei: "Ei, cara, sai dessa! Tá parado por quê?" Indaguei, mas a resposta que eu ouvi foi uma das coisas mais sinistras da minha vida. "Ele não está aqui. Me ajude. Ele não está aqui. Me ajude. Me ajude, por favor. Me ajude."
Ele não está aqui. A voz do meu colega havia mudado. Era uma voz feminina, chorosa, agonizante. Foi então que, num surto de coragem, dei mais alguns passos para perto dele e olhei para a direção em que ele apontava, ou melhor, aquilo que ele apontava. O que eu vi me deixou horrorizado. Nunca mais tirei aquela visão polvorosa da minha cabeça. Em meio à mata escura, iluminada pela pouca luz da lua, era possível ver um corpo feminino pendurado pelos pés de cabeça para baixo, mas sem a cabeça. Juro, nunca vi nada mais apavorante em minha vida. Meu corpo inteiro estava paralisado de medo, e aquilo continuava a falar, usando o corpo do meu colega. Foi ali que eu morri. Decapitada. Em 1890. Era só adolescente quando fui espancada e morta pela minha madrasta malvada. Que dor que eu senti. Sinto até hoje. Ore por mim, para que minha mãezinha venha me buscar. Eu então... De repente, vi o corpo desaparecer e meu colega, antes de cabeça baixa, levantou-a e quase caiu. Teria caído se eu não tivesse apoiado em mim. E ele perguntou-me: "O que aconteceu, cara?" Foi sua única pergunta. Eu respondi: "Nem queira saber." Respondi aliviado ao reconhecer sua voz. Ainda gelado de medo e com o coração batendo acelerado, peguei meu colega pelo braço e, recuperando meus movimentos, saí dali correndo, arrastando-o comigo. No dia seguinte, contei o caso a uma amiga que tem mediunidade aflorada. Juntos, fui com ela e mais alguns colegas espíritas até o local. Fizemos uma prece em prol do espírito daquela mocinha. Acredito que ela descansou. Depois disso, pois outras vezes que passamos por lá, nunca mais a vi. Quanto ao meu amigo, que um dia foi evangélico, fervoroso, descobriu-se médium de incorporação, passando a estudar e desenvolver sua mediunidade. Hoje, atua como grande médium em alguns centros espíritas da cidade.